Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu não estou muito adaptado ainda, mas comenta, compartilha, ativa o sininho e curte, né? E se inscreve no canal. Não esqueça de se inscrever no canal. Mas enfim, estou aqui para conversar com vocês sobre um tópico que eu considero ser relevante, que eu vejo muito assim, atuante na vida das pessoas que me procuram com uma dificuldade para seguir adiante depois que o relacionamento termina. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil eu seguir? Por que é tão difícil eu olhar para a vida sem aquela pessoa e etc. E é claro que existem inúmeros motivos. Um deles é a dependência emocional, né? Isso aí vocês estão carecas de saber, mas existe algo que é muito mais profundo, né? Que é a dificuldade de seguir adiante, né? Ou em frente, pelo amor que eu sinto a outra pessoa. A nossa vida ela ganha uma profundidade muito maior quando nós somos capazes de amar outro alguém que vá além de nós mesmos. Entendeu? Por quê? Porque o amor ao outro sugere de fato que eu abra o meu coração, que eu faça o melhor por essa pessoa, que os meus planos já não sejam mais egoístas, mas sejam compartilhados, que exista um interesse genuíno em ver a felicidade dessa pessoa, né, em ser o melhor que eu posso para ela, em beneficiá-la de todas as formas, enfim, tem muito a ver com isso o amor, certo? Só que é muito difícil a gente entender isso quando ainda existe uma dor muito grande, ainda existe uma dificuldade de olhar para a vida de uma forma um pouco mais objetiva, né? De entender que só conhece o amor quem se livra das suas próprias dependências, né? De quem cicatriza as suas feridas, enfim. Mas eu gostaria de falar especificamente para você que talvez já tenha começado um processo de desenvolvimento pessoal, que já entende a importância de trabalhar as suas dependências, de mudar o seu comportamento, de mudar a sua comunicação, que talvez me acompanhe já, principalmente em outras plataformas, né, caixinha de perguntas e respostas, essas coisas. Então é para você que eu quero falar, para você que já entendeu que reclamar, que jogar a responsabilidade para o outro, que se colocar numa posição de vítima e tal, não resolve o seu problema. Beleza? Alguns anos atrás, um profissional muito bem qualificado, né, um dos grandes profissionais que trabalha com desenvolvimento pessoal no mundo, Viktor Frankl, falou que a nossa vida ela tem alguns sentidos, né? Então existe como se fosse algo que faça com que viver possa valer a pena, que de fato nutre a esperança dentro de nós na busca pela construção de novas histórias, certo? Então o Frankl ele fala, claro, né, que existem alguns sentidos da sua vida que são só seus, existem sentidos que são só meus, não existe uma padronização desses sentidos, ok? Eu tenho os meus, você tem os seus, mas existem alguns sentidos na vida que são comuns às pessoas, certo? E um desses sentidos comuns às pessoas é o amar o próximo. Então, se existe algo que dá profundidade à nossa vida, é a nossa capacidade de amar quem está ao nosso lado. E é aqui que entra a ideia de relacionamentos amorosos interpretados de uma ótica um pouco mais profunda, que faz com que nós possamos entender de fato porque é tão difícil seguir adiante depois que essa pessoa vai embora, muitas vezes por erros nossos, tá? Veja, um dos elementos que é essencial no relacionamento amoroso é o sentimento. É muito difícil se construir uma relação com uma qualidade muito boa se eu não sinto algo profundo por outro alguém. Esse sentimento, é claro, no início, geralmente ele se manifesta como uma paixão. O amor é a busca pelo profundo, é a busca pelo verdadeiro, é a busca pelo belo, é a busca pelo bom, é a busca pela verdade, é a busca pelo perfeito, tá? E isso é o amor. Mas ao mesmo tempo, dentro dessa nossa busca pelo amor profundo, a primeira manifestação dele vem de Eros, ou seja, da paixão se manifestando de uma forma um pouco mais sexualizada. Estou falando de relacionamentos amorosos, tá? E aí ele vai se aprofundando, a gente vai olhando para a vida de uma forma mais profunda e etc. Então o que acontece? Quando eu encontro esse amor,
eu encontrei uma pedra filosofal dentro do meu relacionamento. Entendeu? É uma pedra que dá base e sustentação para que a relação possa fluir bem. O problema é o seguinte: no momento em que eu encontro e entendo que, poxa, eu quero ter essa pessoa porque não é tão simples assim, é um pouco de sorte encontrar algo nessa profundidade, eu preciso ter as minhas periferias, se o amor é o centro, vamos chamar essa outra estrutura de periferias, muito bem alinhadas para que esse amor possa ser nutrido. O que são essas periferias? São os meus comportamentos, as minhas virtudes, né, o meu caráter, esse tipo de coisa. Então veja, comecei um relacionamento com base em um sentimento que deu base para tudo isso que eu sinto, né? Com base nesse sentimento que deu base, foi ótimo, né? Mas é tipo isso. E junto com ele, consegui construir essas periferias de fidelidade, de lealdade, de comprometimento, de compromisso, de previsibilidade, um monte de coisa que é necessário no relacionamento. Só que quando a paixão diminui, aquele sentimento começa a diminuir, às vezes eu tenho uma tendência a começar a ter comportamentos um pouco diferentes. E no momento em que eu começo a ter comportamentos meio diferentes, o sentimento, ele cada vez em vez vai diminuindo mais. E começa a se gerar uma instabilidade. Certo? Eu não deixei de amar aquela pessoa, não deixei de gostar dessa pessoa, mas o fato de eu não conseguir manter os comportamentos que davam base para aquele sentimento fluir bem, o fato de eu não ter dado essa base, justamente por essas alterações comportamentais, fazem com que em um determinado momento aquela pessoa ali do meu lado, ela se sinta meio estranha, desconfortável, insegura, instável, não sabe bem o que fazer da vida e de repente ela vai embora. O relacionamento acaba. Eu amei ela, porque existia esse sentimento e o meu comprometimento com oferecer a ela o melhor. Só que depois de um tempo, esse amor e o melhor que eu posso oferecer, em vez de crescer, diminuiu. Nesse momento se criou uma instabilidade e ela foi embora. Eu deixei de amar? Não. Eu deixei de talvez ver essa pessoa como centro da minha vida? Não. Só que eu não consegui sustentar aquele sentimento porque as minhas virtudes não estavam sólidas o suficiente. Ora, partindo do pressuposto de que o amor é uma das coisas que dá sentido à nossa vida, se a materialização desse amor oferecida por outra pessoa, aí que tá, oferecida por outra pessoa, porque eu amo ela é o objeto direto do meu amor. Quando ela não está mais ali, eu não tenho mais um centro. E se eu não tenho mais um centro, o que antes dava sentido para minha vida já não existe mais. Fica um buraco. E no momento em que esse buraco, que esse centro se apresenta e eu não sei como fechá-lo, a desesperança cresce dentro de mim. E no momento em que essa desesperança ela vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, ora, eu sou um ser que não deixou de ser instintivo. Você é um ser que não deixou de ser instintivo. Então, obviamente que você vai começar a tentar dar um outro sentido para a sua vida, só que agora muito mais baseado no prazer do que no amor. Ou seja, eu estou tentando fugir daquela dor do término, eu estou tentando fugir daquela falta de sentido, e esse instinto faz com que você vá buscando prazeres efêmeros para compensar aquele centro que não existe. É aí que muita gente se perde na promiscuidade, se perde na bebida, se perde nos vícios, né? Nas drogas, porque eu perdi meu centro, tentei colocar outra coisa no lugar, essa coisa cada vez foi ficando mais complicada, né? Porque, poxa, se eu vou lá, por exemplo, e coloco no centro da minha vida a busca pelo sexo, eu começo a ficar viciado em sexo, né? Isso produz uma certa dopamina, né? Estou sendo recompensado, estou tendo sexo. Só que depois a quantidade de sexo que eu tenho já não é mais suficiente para gerar aquela quantidade de dopamina, que é o neurotransmissor de bem-estar potencializado pela recompensa que eu tenho.
Então eu vou cada vez precisando de mais sexo para poder ter um efeito semelhante à primeira vez que eu transei com uma mulher ou com um homem fora do meu antigo relacionamento. E aí eu vou cada vez buscando mais daquilo e me perco. E é disso que muitas vezes se origina uma crise depressiva. Então, resumo da ópera, por que é tão difícil seguir adiante quando um relacionamento acaba? Porque às vezes eu amava aquela pessoa e ela dava sentido pra minha vida. No momento em que eu tiro isso, eu vou buscar colocar alguma coisa no lugar, porque eu não aguento lidar só com a dor. E aí eu vou me perdendo no efêmero, no superficial, no que não tem base, no que não tem profundidade. E no momento em que eu vou me perdendo em tudo isso, cada vez eu vou me afundando em um buraco maior de uma vida sem princípios e sem valores. Tudo bem, André, mas se esse centro já não tem mais algo sólido ali para o representar, como a materialização de uma pessoa que eu amo, o que eu faço para lidar com esse término? Aqui surge um ponto que ele é essencial. E que talvez seja um dos poucos pontos em que o amor próprio ele faz um baita sentido. Se eu perdi o meu centro baseado em outras pessoas, quem talvez eu precise começar a amar um pouquinho mais? Eu mesmo. Como é que eu me amo? Ora, eu me torno alguém forte o suficiente para desenvolver virtudes e habilidades que me permitam, em um próximo relacionamento, não errar do mesmo jeito que eu errei no outro. Ou seja, eu me amo a partir do momento em que eu construo virtudes que me tornem uma pessoa diferente e façam com que os mesmos erros não se repitam. O me amar, ele não tem a ver com você sair pra festa pra caramba, ou você beber pra caramba. Assim, você pode fazer isso? Pode, a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas isso não é necessariamente uma prova de amor. Isso é uma tentativa de desvio do que é essencial. Você foi feito para construir virtudes. Você foi feito para se solidificar no mundo. Você foi feito para servir as pessoas. E frágil, sem centramento, sem conhecimento e sem estratégia, você não vai conseguir cair, você não vai conseguir fazer isso. Olha, tudo bem, André. Entendi. Mas que virtudes eu preciso desenvolver? Eu gosto muito de citar uma tese que é platônica, depois tem uma recorrência em Aristóteles e se materializa, né? É trazida para a doutrina cristã através de São Tomás de Aquino, que é a tese das 4 virtudes cardeais. Então, assim, resumidamente, existem 4 virtudes que, quando desenvolvidas, lapidam o nosso espírito e fazem com que a gente olhe para a vida de uma forma diferente, nos solidificando como uma personalidade e, consequentemente, construindo um futuro diferente. Quais são essas virtudes? Temperança, ou seja, você vai precisar aprender a controlar os seus instintos primatas. Essa sua busca pelo prazer demasiado, quando o centro da sua vida já não é mais alguém. É um controle emocional de fato. E é o princípio. Junto com isso, você vai precisar desenvolver a fortaleza. E o próprio nome já pressupõe. Fortaleza, forte. Então, como é que você desenvolve tanto a temperança quanto a fortaleza? Primeiro, vai ter que estudar. Vai ter que entender o processo de estrutura das suas emoções. Vai ter que buscar auxílio. Vai ter que buscar referência literária. Vai ter que buscar referência profissional. Você não tem como se construir sozinho e construir virtudes sozinhos. É como imaginar, veja bem, é como imaginar que um prédio de concreto se autoconstrói sem intervenção do homem. Veja, o objeto e o autor não são o mesmo. O homem é o autor que constrói um objeto que é o prédio. Na área de desenvolvimento pessoal é a mesma coisa. Eu não tenho como me lapidar, eu não tenho como me construir sem um auxílio e uma intervenção externa. Então essa questão da temperança, ela depende muitas vezes de um trabalho terapêutico que reforce isso dentro de você. A partir do momento em que você desenvolve isso com conhecimento, com ajuda, fazendo o que precisa ser feito, também
Na verdade não é primeiro um, depois o outro. A ideia é que ambos ocorram ao mesmo tempo, né? Vem a parte da fortaleza. Então assim, eu preciso mensurar esta fortaleza. Eu preciso muitas vezes perceber que eu estou mais forte. E uma das formas de eu perceber isso é quando de fato eu mudo o meu corpo. Você vai ficar shapeado, vai ficar shapeada. Não tem a ver bem com ficar com barriga tanquinho, esse tipo de coisa. Mas tem a ver com usar a atividade física como uma forma de lapidar o seu espírito e se tornar mais forte. É mais uma repetição na academia, é mais um odd ali de alguns minutos do CrossFit, é tentar baixar o seu tempo do odd, é esse tipo de coisa. Entendeu? Então o exercício físico, a função dele não é meramente estética. A função de um exercício físico é permitir que você construa e consiga lapidar a habilidade, a virtude da fortaleza. Entendeu? É o trabalho de uma vida inteira, tá? Não é assim, comecei a treinar, tenho fortaleza. Desenvolver virtudes é um trabalho bem longo, mas ele precisa de um princípio. Certo? Então, isso manifesta um amor próprio. E à medida em que eu o desenvolvo, eu consigo amar outras pessoas de uma forma mais sólida. Porque à medida em que eu me desenvolvo, as periferias que sustentam o sentimento, o centro do meu relacionamento, se apresentam. Certo? E depois, claro, ainda existem outras duas virtudes que são a prudência e a justiça. Mas falaremos disso em outro momento. Pensa nisso, faz o que precisa ser feito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!